Uhum. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um bate-papo linguístico. Eu sou a Fernanda Ricardo Campos, leitora Guimarães Rosa na Universidade de Buenos Aires, e estamos aqui na nossa quarta edição do evento. O bate-papo ele é um ciclo de palestras para estudantes e profissionais do professorado em português aqui na Argentina. Tem o objetivo de promover discussões e reflexões entre os participantes, observando, demandas que possam auxiliar na formação complementar deste estudante e desse profissional da área. Então, o bate-papo ele é uma iniciativa do leitorado brasileiro na universidade. Ele conta com o apoio da Cátedra Livre de Estudos Brasileiros, da Extensão da UBA, do Setor Educacional da Embaixada do Brasil em Buenos Aires e do Instituto Guimarães Rosa, Buenos Aires. E quem vai fazer a abertura para a gente hoje, vai ser a professora Fabiana Monteiro Guimarães Ferreira Pinho, coordenadora geral do Instituto Guimarães Rosa, Buenos Aires. E eu passo a palavra para você, Fabiana. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, é uma honra poder estar aqui abrindo, fazendo essa abertura, né, do bate-papo linguístico. Agradecer essa oportunidade de trazer aqui, em nome do Instituto Guimarães Rosa, né, de Buenos Aires, a nossa parceria, assim, a nossa vontade de estar fazendo trabalho juntos, de ir ampliando os nossos horizontes, né? A Fernanda está trabalhando aqui em Buenos Aires já há quase 4 anos, né, Fernanda? E nesse processo, por mais que tenha tido pandemia e tudo mais, ela fez um trabalho muito ativo, abriu várias frentes, vários caminhos assim para já trilhados, né, que é uma grande coisa. E eu que cheguei em fevereiro desse ano para esse posto de coordenadora geral, foi uma grande luz assim no meu caminho ver que já temos assim várias possibilidades, diálogos assim com o Guimarães Rosa, assim a nossa vontade é de continuar ampliando esses diálogos. E fico muito satisfeita de ver aí a participação de pessoas interessadas, alunos, professores, enfim, que nossa língua portuguesa realmente se expanda, além de todos os horizontes aqui de institucionais e tudo mais, né? Então, hoje eu venho aqui fazer essa abertura, mas a gente tem um evento daqui a alguns minutinhos aqui no Instituto, com a presença da cantora Shirlene Oliveira, que vem fazer um recital lindíssimo de música brasileira, em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Então, eu vou ter que hoje fazer aquela visita de médico, né, Fernanda? Venho, me apresento, agradeço e vou ter que me desconectar, mas espero na próxima estar aqui presente e poder participar também do bate-papo. Vai, Assim, Fabi. muito obrigada, Fernanda, muito obrigada mesmo, Simone, professora Simone, que seja muito feliz sua exposição e os alunos aí aproveitem muito. Eu que Ah, agradeço, obrigada. Fabi, sua participação. Por mais curta que seja, mas por um bom motivo. E boa sorte para nós. E fica aí, né? Você já falou que tem grande interesse em dar continuidade a alguns projetos, então Exato. eu vou embora feliz do meu leitorado, sabendo que você está aqui assumindo alguns Isso mesmo. projetos. Vamos Muito seguir, vamos obrigada, seguir. Fabi. Obrigada, Fernanda. Um abraço aí para todos. Abraço. Bom, então, dando continuidade, eu agradeço, mais uma vez, a professora Fabiana pela presença na abertura, a cátedra, é, de Estudos Brasileiros pelo apoio, e a nossa convidada, a professora Simone Maria Triches, né, Simone? Triches. Riqueza, Triques. riqueza, Ai, eu na verdade, sempre falo errado, não desculpa. tem problema. Que a Simone, assim, já é no bate-papo, é a segunda participação como palestrante, a gente estava conversando um pouquinho antes, desde 2020, ela participou de vários outros eventos organizados pelo leitorado, então eu fico muito feliz em saber que ela está aqui, em dizer, que ela está aqui desde o início, é, e
poder contar mais uma vez, né, com a exposição dela. É a professora Simone. Ela é professora de português e bacharel em letras espanhol pela Universidade de Misiones, mestre em ensino de língua e literatura pela Universidade Nacional de Rosário, doutora em ciências humanas e sociais pela Universidade de Misiones também. É docente pesquisadora no professorado em português em Misiones, onde ministra Introdução aos Estudos Literários, Língua Portuguesa 1, Compreensão e Produção Discursiva 2. Simone, seja super bem-vinda. Estou curiosíssima para saber sobre o que nós vamos falar hoje. Continuamos com a história em quadrinhos que eu amo. Então, vamos lá para a categoria de híbrido nas histórias em quadrinho de iote. Estou, assim, curiosíssima. Vamos lá. Professora Simone, a palavra é sua. Seja bem-vinda. Bom, muito obrigada. Nossa, eu agradeço assim poder estar aqui. E para mim foi um prazer esses anos de ter acompanhado as atividades que você propôs aí, né, no leitorado, todas as palestras, as participações, em que eu que agradeço muito por isso. E vamos já, eu vou compartilhar então o meu Power para começar. Um segundo. Aí está. Podem ver? Sim, dá para ver. Sim. Tá, então eu já começo. Bom, a categoria de híbrido nas histórias em quadrinhos do iote, aqui nós temos o personagem principal, né, que é o Raditz. É parte, então, do trabalho que eu fiz na minha tese, que eu defendi o ano passado, né? A tese foi Historietas com Sabor à Memória, Raditz e la hibridación italo-brasileña, Humor e Identidade. Aí eu trabalhei dentro do paradigma interpretativo, né, com uma metodologia aberta e flexível, sempre nessa inter-relação entre os aportes críticos, teóricos e o corpus, né, privilegiando a análise qualitativa, e dentro dos aportes da semiótica, da análise do discurso, da crítica literária, da história e dos estudos culturais. Então, eu venho trazer assim uma partezinha, né, dessa tese. As categorias de análise, no caso da tese, foram outras, né? Hoje nós vamos tratar da categoria de híbrido, e que, sim, inclui também a questão da língua, da cultura, da memória, do humor, né? Então, eu vou só contextualizar brevemente como surgiu essa questão da imigração no Rio Grande do Sul, né? Foi a partir de 1875, porque no Brasil se necessitava substituir a mão de obra escravizada por uma que fosse um mercado consumidor, na verdade, né? Que viesse, então, em prol do capitalismo. E na Itália, o problema era que, principalmente, o trabalhador rural estava em péssimas condições, né? Passavam fome, passavam necessidade, e tinham, então, essa vontade também de conseguir um lugar melhor, né? Para viver, para plantar, para fazer a sua vida. As propagandas, né? As propagandas, nesse caso, né? Apresentavam dois discursos, que eram o de Far la América e o Brasil como el país de la cucaña, ou seja, o Brasil como um lugar paradisíaco, onde todos os sonhos podiam ser realizados, né? E, bom, com isso, então, começaram a vir depois dos alemães, né? Que os alemães chegaram antes, aí no sul do Brasil. Bom, a Itália já era, nesse momento, né? Aí no final do século XIX, um mosaico de línguas. Os que vieram para o Rio Grande do Sul, nessa região que se chama RCI, que é a região de colonização italiana do Nordeste do Rio Grande do Sul, foram principalmente do norte da Itália, né? E, bom, esses dialetos e essas culturas que chegaram aí se misturaram, né? E predominou uma, que foi o Vêneto, né? Então, o italiano, que é essa língua, né, de base vêneta, em contato com o português, surgiu, né, e se desenvolveu, né, até chegar no momento atual. Eu coloco aqui o Sotacom porque isso é o que o autor, né, o Iotti, inventa aí dentro desse mundo criado aí com personagens descendentes de italianos, né?
seria o português com esse som do italiano, né? E nós já vamos ver uns exemplos de como ele materializa isso na fala dos personagens. Aqui eu mostro para vocês onde está a RCI, que é na Serra Gaúcha, essa parte verde do mapa, né? Aí está a minha cidade também, né? Eu nasci em Caxias do Sul e o autor também é daí, de Caxias do Sul. E aqui, o que é o Taliano? Então, para o inventário do Taliano, que foi feito esse informe, foi feito pelo Instituto Vêneto, pela Associação Cultural Educacional Novo Vêneto e a Universidade de Caxias do Sul. Ele é uma autodenominação, então, dos falantes, né, dessa região de colonização italiana do Rio Grande do Sul, para uma variedade do italiano, né, que esteve em contato com outras variedades também, e com o português do Brasil, e está historicamente vinculada a esses falares do norte da Itália, né, mas que tem características próprias, né, derivadas desse contexto do Brasil aí, e fazem, então, dessa língua diferente da matriz original italiana e também diferente do que aconteceu em outras regiões do Brasil que também chegaram italianos, não? Ela é uma língua cooficializada em determinados aí municípios do Brasil, do sul do Brasil, né? Vocês estão vendo que tem outros, assim, o pomerano, tem o alemão, ou em outras. O italiano está cooficializada como língua de municípios do Rio Grande do Sul e também alguns de Santa Catarina, desde 2021, né? Bom, falando do autor, o Carlos Henrique Iotti, então ele é aí de Caxias do Sul, né? É jornalista pela URGS, e realizou muitas publicações nos jornais do sul do Brasil com as tirinhas do Radicchi, né? E aí, desde a pandemia, ele começou a publicar em redes sociais, né? No Instagram, no Facebook. Continua com o Radicchi, né? Ele sempre esteve muito involucrado com a semióspera do italiano e da cultura do italiano, né? Ou seja, também para resgatar essa cultura, para resgatar a língua do esquecimento, né? Então ele fez programas de rádio como Demo Via Let's Go, Everybody Tutti Quanti, Qua Comando Mi, que aí também vemos, né, o híbrido linguístico. Também na RBS, né, na Rede Brasil Sul de Comunicações, Iotti Repórter, que era um programa nos fins de semana. Também muitas peças de teatro, atividades acadêmicas. Ele esteve sempre em contato com o público, né, também representando o personagem, né? Por isso, isso é do almanaque Pioneiro, do jornal Pioneiro, que é aí de Caxias do Sul, né? Que foi de 2018, quando o personagem cumpriu 35 anos, né? Radicchi aos 35 e fizeram essa capa, então. E aí se vê essa identificação do autor e personagem, porque, na verdade, na minha cidade, ou aí na região, né, RCI, se fala de Radicchi, a primeira impressão que se tem, ou a primeira pessoa que vem na cabeça é o autor e não o personagem, né? Porque ele já representou o Radicchi e a língua e a cultura italiana em diferentes momentos. Este ano, agora 2023, esse personagem vai cumprir 40 anos já de existência, né? E continua vigente. Bom, está o Radicchi, então, Genoveva, Guilhermino e o Nono, que são os personagens principais, né? Aparecem outros, mas esses são os mais frequentes. O nascimento do Radicchi, então, em termos aí da região, né, foi em 1983, no jornal Pioneiro, em tirinha, e ele foi inspirado no avô do autor, que é aí na foto o que está do lado direito, né, que era um descendente de italiano também, né, e utilizava o italiano aí para se comunicar. Agora vamos para a categoria de híbrido, né, que é o que nós vamos ver aqui nesses trechos de histórias em quadrinhos ou desse corpus, né, que foi selecionado para isso. Aonde a gente vê essa categoria de híbrido, né? Primeiro na linguagem das histórias em quadrinhos, que nós temos essa articulação entre o verbal e o icônico para a produção de sentido, né? E o que é essa linguagem das histórias em quadrinhos, que é bastante complexa, né? Que nós temos metáforas visuais, nós temos o formato dos balões, né, ou a ausência de balões, as expressões dos personagens,
né? Em termos gráficos, também o enquadramento, tudo isso ajuda, né, na produção de sentido. Outra questão relacionada com o híbrido é a questão do hipergênero, né? Ou seja, histórias em quadrinhos como que abarca outros gêneros aí dentro, né? Histórias em quadrinhos, que seria, por exemplo, uma página inteira ou mais páginas, né? Enquanto a extensão, as tirinhas, que normalmente são 3 quadrinhos, no caso do Iotti, ele utiliza normalmente 2 quadrinhos, né? Ou as tirinhas cômicas, por exemplo, que esse último quadrinho vai ter uma situação inesperada, que é a que vai gerar humor, né? Depois a charge e o cartoon. A charge seria mais relacionada com notícias, né? Tem um tom mais argumentativo, e o cartoon com toda a questão cotidiana, né? Bom, outra questão do híbrido que aparece aí é esse contato de línguas e culturas, né? O italiano, o português, o italiano, o inglês, o espanhol e o francês, que aparece tanto nas histórias em quadrinhos como nos livros do autor, né? Como títulos de capítulos, por exemplo, ele pode utilizar espanhol, francês, inglês, né? Ah, Demovia foi uma das obras que, aí na minha tese, foi aqui o início, né, essa aproximação. Então, a gente vê o formato, que eu acho que é uma das mais extensas que fez o autor, relacionado com uma única história, né? Tem 32 páginas, né, e 3 momentos, que é a situação do italiano na Itália, né? Obviamente, a situação do trabalhador rural, principalmente na Itália. Depois, a viagem para o Brasil, né? E no Brasil, como reconstruíram sua vida, suas identidades, né? E aí a gente tem essa questão do relato desenhado, né? Que é o que diz Steinberg, porque estamos repensando sobre a história, né? Criando esse mundo possível, né? Através da memória e do esquecimento de algumas questões. E, além disso, nesse caso do Demovia, com um subtítulo que já é bastante indicativo, né, do conteúdo, né? Demovia seria em italiano vamos, né? E a história da imigração italiana em quadrinhos, ou aí vem o Radice, que aí nós vamos ver o nascimento do personagem desde o aspecto ficcional, né? Bom, esse material foi produzido pela editorial da Universidade de Caxias do Sul. Aí na Universidade de Caxias do Sul há um projeto, um programa, na verdade, que é desde os finais dos anos 70, que é o ESIRS, que são Elementos Culturais da Imigração Italiana, em que se trabalha, tem muitas pesquisas, né? Até convido quem tem interesse de entrar na página da UFS, aí vai encontrar tudo isso, e tem muitas fotografias, e tem muita produção escrita, que é muito interessante. Bom, o híbrido, aonde se dá, né? Além de ser nas histórias em quadrinhos, no caso do Demovia, nos paratextos, né? Eu trago isso aqui porque me parece interessante, eu trabalho muito com os paratextos, que nós temos um artigo, né? Isso tudo prévio ao desenvolvimento da história em quadrinhos mesmo, do jornal Il Corriere, que trata sobre iote e sobre como nasceu as histórias em quadrinhos no Brasil, né? Depois nós temos um texto da Cleódis Piazza Júlio Ribeiro, que é uma pesquisadora aí da UFS, né, que pesquisa sobre a cultura italiana, que vai tratar de história e economia, e já se vê o híbrido no verbal e no não verbal, porque está também imagens, né, de situações da vida dos imigrantes, né, nesse caso aí, esperando o navio, né. Bom, e depois, um outro texto da editora da UFS, que também é um discurso, né, que vai a favor, obviamente, dessa divulgação da história e da cultura e da economia do período em que os imigrantes chegaram no Brasil. Então, aqui como o texto, essa história em quadrinhos tem 32 páginas, né? Eu tiro 2 fragmentos, assim, só para que vocês tenham ideia, né, do que pode se ver aí nesse material, né? Aqui seria a primeira parte, que é a parte da situação na Itália, né? Então, a semiósfera é rural, né? O que a gente vê de híbrido aqui, né? A mistura de línguas, né? Que Calvete chama de mistura de línguas. Por exemplo, aí no segundo quadrinho, né? Onde diz mais tarde, que aí são os pais do Raditz, na verdade, né?
que ela diz, tá, a loura vem jantar, né? Então, tá, o que que seria, né? É a forma oral do português, e esse allora é italiano, né? Agora vem jantar, né? Isso seria mistura de línguas, quando no mesmo enunciado nós temos, nesse caso, italiano e português, né? Bom, e também marcas de oralidade do português, né? Que, de acordo com o Banho, é parte da economia linguística. Ou situações como aí aparece o sotacom, que eu dizia antes, né? Que ele diz aí, polenta, de novo, não tem carne. Então, esse não aí, como na língua italiana, né? Não tem a nasalização, então a forma em que se encontrou aí, esse contato com o português, foi no lugar de não, o non, né? Que é como se pronuncia, então uma marca da oralidade do sotacom aí. Essa outra parte é aí no nascimento do Hadith, né? Então, o que nós vemos aí, bom, as práticas semióticas cotidianas que criam essas matrizes, né, linguísticas. Então, nesse caso aí, essa mistura de italiano e português, né? Temos aí, por exemplo, me parece interessante aí no segundo quadrinho, né, que está o Hadith no colo e ele diz outro homem para me ajudar na roça, ou seja, uma questão cultural da época, né, de quando chegaram os imigrantes que precisavam de mão de obra e para isso eles achavam que era melhor, né, que os filhos fossem homens, né, então porque isso ajudaria mais na roça, né, no plantio. E aí se vê o que dá o humor é que o nenê começa a chorar, né? Porque nada de trabalho, né? E depois nós vamos ver que dentro desse estereotipo do que é o italiano também, uma dessas questões é que ele não gosta de tomar banho, que ele não gosta de trabalhar, né? E isso é o que gera humor, na verdade, né? Bom, no caso do Hadith, né, ele também está nesse umbral entre Itália e Brasil, nessa identidade híbrida, porque ele foi concebido na Itália e nasceu no Brasil, né? O nome dele é Luigi, eu acho que é a única, pelo menos do meu conhecimento, o único material do iate em que ele trata pelo nome, né, que é Luigi, é esse, depois ficou Hadith, tanto nas redes sociais, como nos livros nas obras que ele produziu, né, é Hadith. Bom, também se vê alternância de códigos, que nesse caso a alternância de códigos seria aí a mãe do Hadith, no segundo quadrinho de baixo, né, da segunda fileira, que ela diz mio figlio brasiliano, mio figlio brasiliano, é a cara do pai, né? Então, o que nós temos? Por que a alternância de códigos, né, que também é híbrido? Porque nós temos um enunciado em italiano e o outro enunciado em português, né? Então, altera as línguas aí, alterna as línguas, né? Bom, as outras obras que ele tem mais obras do que essas, né? Eu retirei assim para minha tese, escolhi histórias em quadrinhos dessas 4 obras. Bom, aqui também eu faço na minha tese um trabalho com o paratexto, né? Então, aqui se pode falar muito dos títulos, né? Mas não vem ao caso nesse momento, né? Mas é o Livro Negro do Hadith, Zona Rural, tem outro por dentro, e Hadith 30 anos. Então, o híbrido está aqui, né? No interior dessas obras, nas formas gráficas, né? E nas linguagens que aparecem, né? Então, alguns exemplos disso aqui. Aqui está na parte, no título, no capítulo Charges, né, do livro, tem outro por dentro, então, que nós temos um quadro com 2 momentos sucessivos, né? Ou seja, não se tem essa fronteira do quadrinho, né? Então, ele diz, mia specialità, risoto de frutos do ar. Aí também alternância de códigos, né? Está em italiano, mia specialità, e depois em português, com marca de oralidade. Então, está o filho que diz frutos do mar, né? Como frutos do ar. Então, o nono que aí ele esclarece isso para o neto, né? Pomba, perdiz. E aí está, marecon, caturita, né? Então, o que é marecon e caturita? Marrecão e caturita. Mas outra questão do italiano é que não tem foneticamente não tem os 2 R's, né? E como se passou isso em contato com o português? Com um R só. Então, marecon no lugar de marrecão
e caturita no lugar de caturrita. Né? E aí também o que se faz é esse resgate da memória do italiano, da passarinhada, que era tão comum na época em que chegaram no Brasil e que precisavam comer de alguma forma, então caçavam, utilizavam os recursos que tinham nas terras, né, em que eles estavam aí se reconstruindo, né? Essa caça, então, é uma continuidade nessa semiosfera do imigrante. Aqui nós temos do livro Radicchi 30 anos, né? Isso que já é o híbrido entre inglês e português com marcas de oralidade do português, né? Esse keep calm and, e aí se completa com alguma coisa, com algum personagem aí do Radicchi, né? O Radicchi, o filho ou a esposa, né? A Genoveva, e com algo relacionado com a vida rural, né? Então, nesse caso, seria vai sulfatar um parreiral, né? Então, e o que é esse Keep Calm? Que nasceu na Segunda Guerra Mundial, né? Na Grã-Bretanha, com essa expressão Keep Calm and Carry On, ou seja, mantenha a calma e siga em frente nesse caso. Mantenha a calma, né? Porque você tem que cumprir com o trabalho rural, que vai sulfatar um parreiral. E aí está o filho, né, que é a nova geração e que não tem muito interesse, né, nisso. Ou seja, ele tem outros interesses na vida, né? Então, as situações de humor se geram aí entre ele e o pai por isso, né? Aí se dá nessa articulação das linguagens, né? Bom, aqui, bom, esse é outro formato que aparece aí, que dentro das tiras sortidas do livro Zona Rural, que é um adesivo para carros, né, que estava aí, você podia comprar, né, esse quadro horizontal do espaço único que tem tanto para nos dizer, né, ou seja, com questões do cotidiano, são vários, né, não é só esse, são várias situações aí, né, e que dá essa identificação com o público, né, aí dessa região. Porque, de acordo com Froese, né, isso de blasfemar é próprio da região de colonização italiana, né, aí do Rio Grande do Sul. Então, a gente tem essa expressividade, né, com ausência de limites, nesse caso, na boca do Radicchi, né? E em que situação isso, né? Porque é uma situação muito típica aí da minha cidade, por exemplo, né? Que os jovens vão para os postos de gasolina, né, e ficam aí nos pátios dos postos de gasolina no fim de semana, e colocam um som a todo volume. Então, claro, vão as pessoas de mais idade carregar gasolina e não estão felizes com isso, né? Então, o Iotti, vendo isso, criou esse adesivo, né? Ó, porcos io abaissa questo são. Né? E a gente tem a marca, então, do Sotacom, né? No lugar de Deus, Cio, aí, e abaissa, seria abaixa este som, né? Então, também marca dessa oralidade desse contato com o português, o italiano em contato com o português, né? O som do X's, né? Também não tem no italiano. O que se fez, então? Né? Como isso se supriu aí no italiano com dois S. Então, abaixa, né? Abaixa, questo são, no lugar de som, né? Aqui também com a questão do Guilhermino, né, e do Radicchi, né, essa parte de sonhos do Guilhermino, que também é de Radicchi 30 anos, que a gente vê o inglês, né, nesse consumismo tecnológico, aqui não tem balão de fala, né, porque é essa expressividade solta aí. iPhone, iPad, iPod, né, que é o que o Guilhermino quer, ou seja, que são esse consumismo tecnológico que é parte da vida dele, né, e o estereotipo do italiano que não quer gastar, né? Já se vê no primeiro quadrinho, ele com a mão no bolso, ou seja, nada de dinheiro, né? Estou segurando meu dinheiro aqui. Então, o humor se dá por essa analogia com aipim, né? Aipim, que é a mandioca no Rio Grande do Sul, né? E, obviamente, que esse enquadro de primeiro plano aí do Guilhermino mostra que também não está muito feliz com essa saída do pai, né? Bom, aqui nós temos a Genoveva, né, que um novo visual, que normalmente ela está com essa roupa que é com avental, com o lenço na cabeça, né? E aqui, bom, isso da tira sortidas de zona rural,
ele diz para o nono, né? Isto que é evolução, né? E outra marca do Sotacom, né? Da exporta de palha de milho para a Bolsa Vitor Hugo. Então, o que é exporta? Aí está resgatando o Talham, né? Que é essa bolsa que era, né? Essa bolsa feita com palha de trigo trançado, né? Essa palha de trigo trançado se utilizava para fazer chapéus, para fazer cestas, né? Que era necessário para os trabalhos aí na colônia, né? Então, se dá esse resgate da memória cultural com a dreça, que é essa palha de trigo trançado se chamava dreça, né? Bom, e que agora está revisitada e revista, né, em uma bolsa aí dessa marca. Bom, que reflexões nós temos em relação a tudo isso, né? Primeiro que aí para os futuros professores ou professoras, né, essa complexidade da linguagem das histórias em quadrinhos e todas as suas potencialidades, né, como arte de limites, de acordo com Steinberg, mas não uma arte de limite no sentido negativo, senão que está limitado, tem muito para ver, limitado a um quadrinho ou a vários quadrinhos, né, numa sequência. Então, aí está o limite, né, que, na verdade, não é um limite positivo, porque tanto se tem para falar e tanto se tem para utilizar também em atividades nas aulas, né? Como histórias em quadrinhos, não só em língua, mas bom, em diferentes disciplinas. Enquanto a IoT, com isso que ele está fazendo, já há 40 anos, vai cumprir agora, né? Esse fazer visível, né? Essa língua, essa cultura italiana, do Talham, né? É contribuir para manter essa vigência desse híbrido linguístico na região de colonização italiana e também contribuir para se manter essa identidade dos descendentes italianos, porque tem algo que é concreto, né? Tem vários pesquisadores, né, que estão vendo isso, estão estudando isso, é que pode se perder, né, essa língua e essa cultura com o tempo, porque as novas gerações, por exemplo, já não falam italiano. Né? Minha família também é descendente de italianos, até a minha mãe já falava, eu entendo, posso ler, posso escutar e entendo, mas falar eu já não falo, né? Então, além do IoT, obviamente tem outras pessoas, outros grupos, o Misericolone, por exemplo, que é um grupo de teatro, né, que também trata de reivindicar e valorizar essa cultura e essa língua, né, e outros grupos, né, e outros estudiosos e pesquisadores, como o Lusato, o Tonial, que estão fazendo dicionários de gramática sobre o Talham, né? Bom, e as estratégias de humor que utiliza o autor para quê, né? É para lutar para apagar esse estigma do colono, porque na semiosfera urbana, né, sempre vemos o colono da área rural como alguém inferior, né? Isso não pode acontecer, não é? Então, para apagar isso também, porque não fala, ou seja, por aí não é escolarizado, então ele tem esse sotaque que é próprio, né? Que se pode identificar de como verbaliza o português com essas marcas, né? Da influência do italiano, bom. E outra questão, através das histórias em quadrinhos ou desses adesivos para carro também, gerar identificação com os leitores, né, e que eles riam deles mesmos, ou seja, porque os outros têm que rir de nós colonos se nós aceitamos o que somos, né, nós aceitamos nossa identidade e queremos lutar para que se preserve, não é? Eu vou deixar aqui para vocês para quem tem interesse em ler a tese, ela está no repositório institucional digital da UNAM, né? E aí está o link, então, em todo caso, nós podemos colocar no chat depois, não é? Ou senão, se comunicam comigo e não tem problema, né? Seria isso, eu não sei como eu vou no tempo, se não me passei ou... Não, dá tranquilo. Você ainda tem 4 minutos, na verdade. Bom. Então tá. Eu vou te pedir depois, Simone, o link, e aí eu posso mandar junto com o certificado de participação. Tá bom, tá bom. E também, e eu vou colocar, depois, eu vou subir, né, a gravação para o canal do leitorado no YouTube, então
a apresentação com o link, tudo que foi falado aqui, eu vou linkar na descrição, então todo mundo vai ter acesso a tudo que a professora Simone comentou aqui. Simone, muito obrigada. Como sempre, eu amo as suas aulas, porque eu amo história em quadrinhos, a gente já falou sobre isso, né? E um comentário, assim, porque Simone é da região sul do Brasil, eu sou da região sudeste, estou um pouquinho acima, Minas Gerais, ali, né? Então, na região sudeste, a gente, às vezes, não tem muito, não tinha muito acesso, assim, né, ao IOT, assim, foram, na verdade, com as publicações da LPM, que deu uma... Vamos dizer, teve uma divulgação maior, assim. E é muito bacana, muito interessante, porque eu ia comentar justamente as reflexões que você fechou ao final, assim, que eu fiquei pensando quando eu li o resumo da sua apresentação, sobre essa questão da identidade do colono, né? Então, assim, de ressignificar isso, na verdade, os termos, né? De fazer uma reapropriação disso e de não ser mais tão... de não ser depreciativo, assim, né, no caso, de se aceitar e no caso do Yoshi, como ele faz com o Hadith, de tirar sarro mesmo, né, de todas as situações com bom humor, né, Sim, eu acho maravilhoso. E a questão, e eu fiquei em dúvida, você já, na verdade, já respondeu, que era a questão do Tailã, assim, como é que porque é uma forma também de ajudar a manter, né? Mas você está falando aí que, na verdade, tem algum estudo recente, alguma coisa que fala, de que as pessoas não... Tem várias teses aí feitas aí na URGS, bom, aí na UX, né? Na URGS também, em Santa Catarina também tem. E depois está o Tonial e o Loz Lusato, que estão estudando e fazendo gramáticas e fazendo dicionários, né? De italiano. Então, sim, tem um material escrito, ou seja, tem livros também escritos em italiano, que se consegue aí na minha cidade, né? Ou seja, que também ajuda a que isso não se perca. Tem duas versões, né? Tem determinados pesquisadores que dizem que não, que isso vai se manter, porque tem ações para que isso aconteça, e tem outros que dizem que não, que vai chegar num tempo em que vai ficar só no material escrito mesmo, né? E então, não sabemos, né? Qual é o destino dessas línguas de imigração, pensando também nisso, né? Se as novas gerações têm interesse em aprender ou não. Nessas cidades onde a língua é cooficial, nas escolas eles dão oficinas de italiano, porque já são famílias que também por aí já conhecem, as crianças já estão em contato, né? Que é uma forma de preservar também essa língua, essa cultura, não é? Não, é verdade. A gente fala, porque o Brasil, na verdade, ele não é monolíngue, assim, né? Ele é pluri, né? E a gente tem várias línguas, principalmente dos povos originários, e as línguas de imigração, Libras, na verdade, já é considerada, né, língua oficial. Então, assim, e há estudos, eu acho que a academia tem feito esforços muito grandes em relação a isso, né? Como você colocou agora, assim, de alguns estudos, que isso eu acho que ajuda também na preservação, né? Então... Claro. Sim, eu estive lendo muito material aí antes de fazer a tese, né, para ver que trabalhos já tinham feito sobre. E sim, tem vários, por sorte tem vários, e está o projeto o programa, quero dizer, o ESIRS, né, de elementos culturais da imigração da região do Nordeste do Rio Grande do Sul, que é um projeto aí da UX, né, da Universidade de Caxias do Sul, que está vigente desde os anos 70, e tem muitas pessoas trabalhando, né, nisso, né, em diferentes âmbitos, desde a história, desde da linguística, bom. E eu só posso te passar também o link da onde está. Sim, eu ia pedir. Tudo que eu tenho aí eu eu vou querer linkar tudo que eu acho muito interessante. E aí, para quem assistiu o vídeo depois, já tem todo o material ali prontinho para poder pesquisar depois. Bom, nós tivemos aqui alguns comentários, as pessoas elogiando muito o trabalho, dizendo que está muito interessante, que adoraram a apresentação. Eu queria saber se alguém quer fazer alguma pergunta, ligar a câmera. Se não se sentir à vontade, pode fazer pelo chat, pergunta, comentário. Aqui, ó, a Marina. Ei,
Marina Sánchez, uruguaia. Diz que gostou muito. E a Marina também está sempre aqui com a gente. Se alguém não tiver, eu gostaria de fazer. Eu vou fazer enquanto vocês tomam coragem, então. Bom, não, como eu comentei no início da apresentação, não é a primeira vez que a Simone ela se apresenta no bate-papo, né? Ela tem também uma outra fala sobre história em quadrinhos, é uma unidade didática do analista de Bagé, se eu me lembro bem, né? Inclusive está no canal, depois eu passo para quem quiser conferir. E aí acho que a gente chegou a falar sobre isso, eu vou perguntar de novo, como você está, né? Trabalha com formação de professores, né, em português, tem todo esse conhecimento de história em quadrinhos, leva isso para a sala de aula. Eu queria saber como é a recepção dos alunos, porque para mim era uma felicidade em qualquer, assim, se era ensino básico, médio ou universidade. Se eu recebi uma charge, uma história de quadrinho, algo para poder, né, que uma proposta de trabalho do meu professor, eu ficava feliz o resto do mês, assim. Então, eu queria saber como é a recepção e o tipo de trabalho. Queria que você comentasse mais um pouquinho do tipo de trabalho que você faz com as histórias em quadrinho em sala. Bom, aqui está a Romina Machado, que trabalha comigo em compreensão e produção discursiva 2, né? Aí nós utilizamos já as histórias em quadrinhos pensando em analisar toda essa questão das metáforas visuais, do formato dos balões, da expressão dos personagens, né? Pensando nessa alfabetização visual também. Porque uma coisa é que, como aconteceu comigo, que desde que eu conseguia ler, eu tinha um gibi na mão, né? Eu lia histórias em quadrinhos, ou seja, é parte da minha vida desde sempre. E outra coisa são as pessoas que não tiveram essa possibilidade, né? Que por aí não tiveram tanto contato com a história em quadrinhos. E parece simples, mas não é tão simples assim. Então, o que nós fazemos, sim, é parte do conteúdo dessa matéria, e aí a gente analisa as linguagens, né, das histórias em quadrinhos, e depois nas matérias que eu tenho no primeiro ano, eu utilizo, sim, no material que foi produzido aí por mim, né, nas atividades, eu utilizo, já vou explicando todas essas questões, né, e também que, como vão ser futuros professores de português, tem que ter essa possibilidade de ver que uso didático podem dar depois quando estiverem fazendo as suas práticas, né, pedagógicas, que é no quarto ano aqui da faculdade, não é? Mas sim, eu acho assim que é positivo a utilização e os estudantes gostam, assim, dentro do que eu vejo, né, e como participam e tudo isso, eu acho que gostam, sim, Aí tá a Patrícia que diz, sim, eu fui aluna e adorava quando nós trabalhávamos com as histórias, assim. Eu também fico muito feliz em poder trabalhar com histórias em quadrinhos, porque eu acho o máximo, amo histórias em quadrinhos, assim como eu incluo muito, muito, sim. Ah, que bom. Eu já ia ler o comentário, você acabou lendo. E eu tenho outra curiosidade, assim. Você já está... Os seus alunos, eles... você está falando, né? Como introduz, e aí como vai trabalhando. Você chegou a fazer algum trabalho de... Alguns já estão na fase de estágio, eles tentam aplicar ou já fizeram algum trabalho que era... Como é que você vê? Porque, assim, que todo mundo gosta, igual a Patrícia acabou de falar, já percebi, adoro. Mas como é que é, né? Eles conseguem trabalhar, é o esperado da proposta apresentada inicialmente para aplicação no estágio ou como uma atividade para o ensino básico ou ensino médio? Olha, essa é uma boa pergunta, porque como eu trabalho com eles só até o segundo ano, né? Terceiro e quarto eu já não tenho contato. Mas sim, gostei dessa pergunta, porque eu vou fazer agora para os professores das estatísticas para ver se realmente, claro, para ver se realmente tem algum tipo de utilização, tudo isso, né? Se eles levam isso para a prática. Por nossa parte, aí com a Romina, bom, e com a Silvina Mendes, que é outra professora que trabalha comigo, nós propomos agora aqui na universidade, né,
um projeto de pesquisa sobre as histórias em quadrinhos. Então, para poder tratar outras questões, estamos esperando que nos deem a resposta, para ver se aceitaram ou não a proposta. Esperamos que sim, para então poder ampliar também, né, o que podemos fazer com isso. Mas sim, essa questão eu vou entrar em contato com os professores das práticas para ver se aparecem, né, propostas aí para... Sim. Aqui, ó, a Patrícia está comentando que ela trabalha sim com os alunos dela. Patrícia, fique à vontade para abrir o microfone, a câmera e contar para a gente, que agora nós ficamos curiosas. Sim, Estou falando por mim para Patrícia. cima. E a Romina Machado está falando que sim, é interessante usar HQs nos diferentes níveis de ensino, também pelas questões culturais. Eu acho, principalmente pelas questões culturais, né? Claro, porque dependendo, claro, porque mostra diferentes aspectos culturais das regiões brasileiras, né? Sim. Então, a gente comentou, eu acho que, eu não sei agora se foi no bate-papo ou se foi no seminário do Guimarães Rosa, que a gente fez também no ano passado, mas um dos... Não, foi no seminário, que um dos nossos convidados, um professor, teve uma pergunta mais ou menos parecida com essa, assim. Na verdade, não parecia. Falando assim, porque Guimarães ele é um pouco, até assim, para o brasileiro nativo, ele é um pouco de ser introduzido, né, pela questão dos neologismos e por questões da cultura regional que é retratada ali, dependendo de que parte do Brasil você não entende numa primeira leitura, você precisa fazer uma segunda leitura e tal. Então, ele comenta que, às vezes, para trabalhar, principalmente com um aluno estrangeiro ou um aluno mais novo, nativo, que saíram os quadrinhos, né, uma HQ do Grande Sertão. Então, que seria uma forma interessante para introduzir, porque primeiro que a HQ é maravilhosa, eu tive a oportunidade de folhear, não li, mas eu tive a oportunidade de folhear, e realmente dá muita vontade, assim, de ser reler, no meu caso era reler o Grande Sertão a partir da HQ, assim, só de ter visto, né? Então, assim, eu acho que é uma forma também de... eu fico pensando que hoje está tão difícil, né? Nas escolas a gente tem que competir com tanta coisa, tem que chamar o aluno, convencê-lo para poder ler ali um clássico, alguma coisa, e de repente as HQs, elas são uma estratégia, assim, é uma estratégia interessante porque eu acho que seria a porta de entrada e a partir dali dá para você trabalhar outras coisas até conseguir que ele chegue no clássico também, né? exatamente. Sim, isso que eu estive vendo, sim, que muitos dos clássicos estão retextualizando a histórias em quadrinhos e achei maravilhoso, né? E eu trabalhei com uma crônica crônica do cotidiano do Luiz Fernando Veríssimo, que a gente trabalha em introdução aos estudos literários para verificação do gênero, bom, e que semelhança e diferença tem entre ela escrita, né, e só em forma verbal, e ela em formato de histórias em quadrinhos. E aí a gente vê o quê? Esse cenário, né, onde se desenvolve essa ação que a gente imagina, aí na história em quadrinhos já está, né, se pode visualizar, né? Isso, ou os personagens se pode visualizar, né? É muito interessante, assim, fazer esse tipo de trabalho também, uma comparação, né, entre um texto e outro. Não, eu acho que vale Gêneros. muito a pena. É maravilhoso. Assim, acho que nós somos suspeitas, né? Porque aqui, ó, a Giovana está comentando que leu a crônica do Veríssimo em quadrinhos. E o texto É o lixo é lixo. muito bom. O texto do lixo, essa eu não sabia. Essa que eu digo é uma que a filha diz para ele que que ela precisa comprar um biquíni novo. Então, ele disse, mas por quê, né? Se você já comprou no ano passado. Ai, não, mas agora eu tenho 15. Tá bom, ele diz, então dá o dinheiro assim, e diz, vai e compra um biquíni maior. Daí ela diz, maior não, menor. Daí, no final, né, o narrador, pai, não entende nada mesmo. Essa do lixo eu não sabia, vou procurar. Ela Que disse que é ótimo. muito boa, que é muito legal. Ela está comentando aqui. Ai, bacana. Gente, alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário para a professora Simone?
Que eu vou falando também, emendo uma pergunta na outra e não dou espaço para as pessoas. Né? Quem quiser falar, por favor, fique à vontade. A gente ainda tem mais uns minutinhos. Podem abrir a câmera ou fazer pelo chat. Estou vendo se eu perdi aqui alguma pergunta, alguma coisa, mas eu acho que não. Ah, tem um comentário aqui que eu não li, que foi do Guilherme, falando que apresentação muito interessante, didática, e didático o uso dos quadrinhos. Eu também acho. Muito bom. Eu acho que não. Ah, aqui, Aqui, tem aqui uma da Patrícia. A Patrícia, não, infelizmente, está com muito barulho, não pode abrir o microfone, mas ela comenta que geralmente usa sempre que começa um tema novo. Ela apresenta uma HQ que seja relacionada com o tema do dia. Ah, que legal! Sim, muito boa ideia. Tá bem. Tem que Os ganhar os estudantes alunos de alguma forma. gostam, a gente nota que gostam, né? Sim, não tem como, gente. Não tem como. Todo mundo. Por mais que não goste de ler, eu falo isso pelos meus sobrinhos. Tem alguns que são leitores natos desde pequenininhos, outros já nem tanto, mas você dá uma HQ, dá um mangá, Sim. e aí eles ficam se deliciando assim o dia inteiro. É muito bom. Oi, oi. Não Oi. sei se dá para ouvir. Sim, Sou pode eu, falar. Romina. Não, que justamente ia falar essa questão de que muitos dos alunos não conhecem as histórias em quadrinhos na sala de aula, ou seja, alguns sim, no caso nosso, que usamos ali para o curso de graduação, é diferente porque é a formação de professores. Mas lembro que aconteceu no meu estágio, que creio que a leitura das histórias em quadrinhos também é uma questão cultural. Então, no Brasil, em todos os níveis, tem esse espaço, né, esse uso. E aqui não é sempre. Então, para trabalhar com histórias em quadrinhos, né, de uma maneira didática, assim, tivemos que mostrar exemplos, retomar alguns exemplos em espanhol que não conheciam. Então, já aconteceu isso também. Então, por aí não sempre pensamos que todos conhecem, mas é interessante mostrar esse lado bom da leitura também por histórias em quadrinhos, porque eles não conheciam, gostaram, e aí também é uma maneira de aproximar, no nosso caso, os alunos argentinos, né, essa questão cultural que tem as histórias em quadrinhos no Brasil. Por mais que eles não tivessem nenhum conhecimento prévio, ou como se diz, esse hábito, né, que tem o brasileiro, que como a Simone falava, que em todos os níveis ou em todas as casas, né, se costuma ter uma história em quadrinho. Aqui não é em todos os níveis ou setores, mas interessante porque foi bem aceito, né, aceita a proposta, por um gênero que talvez não circulava tanto nas suas casas ou na escolaridade, para iniciar a aula e depois sim, uma vez que conheceram, trabalhamos o gênero, foi super interessante continuar com o trabalho com esse, era do ensino médio, né? Para mim foi uma surpresa, porque eu também conhecia as histórias em quadrinhos, mas nós fizemos a aula como que todo mundo conhecia. E nos topamos como que na sala de aula, alguns sim e outros nunca tinham lido uma história em quadrinho. Então também é interessante para mostrar essa questão da leitura como um espaço cultural também, e que no Brasil, em todos os níveis, eu acho que em toda casa, se não me engano, deve ter alguma história em quadrinhos. Sim, é verdade isso que a Romina diz, que eu acho que no Brasil, não sei se é uma visão nossa, né? Que eu acho que no Brasil, sim, se utiliza, até no vestibular, no Enem, tudo está história em quadrinhos, né? É parte já da escolaridade, é parte da diversão. E eu também tive essa impressão aqui, que aqui não era assim. Quem sabe, né? Seja o nosso contexto aqui, eu não sei como será aí em Buenos Aires, né? Mafalda aí presente, bom, e com outros autores, né, que trabalham com isso. E outra questão que é interessante para os estudantes, que eu estava pensando agora, por mais que seja difícil às vezes ir para o Brasil e comprar, né, os gibis, agora tem internet, né? Sim. Tem muitos autores que estão publicando na internet e deixam livre aí, então, né, se cita e se usa,
que isso também é importante. Enquanto a Romina estava falando, eu fiquei pensando nisso, assim, porque em Buenos Aires, né, tem o Macanudo também, né, do Liniers, tem Mafalda, tem vários, e aí de repente pode ser algo do contexto. E enquanto ela falava, eu ficava, ai, mas será que eles gostaram? Será? Aí depois ela falou que já foi legal. Mas isso já aconteceu comigo também com outros gêneros. Por exemplo, charge, mas também eram alunos, eram contextos também bem específicos, e não conhecia charge. No país de onde esses alunos vinham, não existia isso no jornal, como é comum em qualquer jornal. Então, assim, isso acontece. Mas eu fico feliz que o retorno foi positivo, né? Como ela comentou. Tem mais alguns comentários aqui. A Giovana falando que leu aqui, ó, Sítio do Pica-Pau Amarelo, em quadrinhos. Tem a série também, né? TV, tem os livros, e Monteiro Lobato sempre, que legal. O Gonçalo comentou que, como seu aluno, é muito interessante a utilização de HQs para explicar os conteúdos, termina sendo didático e engraçado para estudar. Adorei. E a Patrícia comentando... Diga, pode. E a Patrícia também, sim. Não, que o Gonçalo está com nós no segundo ano, e nós vamos já, agora dentro de pouco, começar, né, a desenvolver esse conteúdo da linguagem visual e das histórias em quadrinhos. Ai, que bom. Eu espero que a pesquisa, que o grupo de pesquisa, que ele saia. Eu também. E aí, se possível, você der um retorno para a gente, e sempre que tiver notícia alguma coisa, para ir noticiando pelas redes do leitorado também, porque tá bom. porque eu acho que conteúdos interessantes a gente tem que divulgar, né? Então, assim, e o grupo, de repente, outros alunos de outros professorados, eu não sei se podem fazer parte ou não, mas pelo menos entrar em contato, se tiver, né? Porque claro que sim. Pesquisa, e pesquisa a gente tem que socializar mesmo, né? Claro que sim, tem. Já fico sabendo quanto mais gente utilizar, melhor. Exatamente. Tem que estar presente. Eu concordo, Simone. Bom, a Patrícia... A Patrícia só comenta aqui que descontrai e diverte bastante a turma. Então, por isso que é muito difícil não gostar. Nós somos suspeitos, tá? Todo mundo que está aqui, que tem interesse. E realmente, no Brasil, eu acho que a gente já nasce com uma turma da Mônica na mão, né? Né? É verdade. Não tem como. Eu até trouxe quando eu vim do Brasil, eu tenho aqui meus gibis, porque eu não podia me separar deles. Eu trouxe para cá, eu tenho eles aqui guardados. Às vezes velhinhos estão, né? Mas às vezes eu dou uma olhadinha, assim, me lembro. Que boas épocas essas. Nossa, eu não tenho os meus. Não tenho. Eu, assim, sempre passava para frente, trocava, mas alguns depois eu comecei a comprar algumas HQs já capa dura, mais bonitinhas. Então, essas eu guardo com mais carinho, sempre para trabalhar também. Às vezes eu vou trazendo e levando de volta para o Brasil. Mas os gibis mesmo, eu ganhava o Manacão da Mônica para ler durante as férias. Aí no primeiro dia de férias já acabava. Então, assim, e meu tio tinha banca de revista no centro de BH. Então, chegava e já mandava, era maravilhoso. A Romina está falando aqui, ela está falando que os que não conhecem depois aprenderam a adorar as HQs. Ai, Romina, que bom, fico feliz. E isso depois também, gente, depois eu posso colocar junto à apresentação da Simone, alguns links. Eu acho que Turma da Mônica tem algumas que você consegue ler gratuitamente e de outros autores também. Então, eu vou procurar algumas coisas e vou linkar, porque também pode... E quem quiser também, eu já fiz isso quando eu estava na graduação. Fui trabalhar com HQ e aí a gente tinha também um site da Turma da Mônica que ele abria um espaço, tinha lá você fazer uma retextualização mesmo, né? Então, tinha um quadrinho com os balõezinhos em branco, e aí a criança poderia completar, criar a história dela, mas com aquela imagem ali. Então, eu não sei se ainda existe, mas é uma estratégia bacana também para começar, para introduzir, né? Pessoal, eu coloquei aí a lista de presença,
para vocês assinarem. Os certificados vão ao final do bate-papo, que termina na quarta-feira do dia 22. Então, aí no dia 22, não. Que dia que é? 24. Aí até o dia 26 vocês devem receber o certificado de participação. Eu agradeço muito, Simone, sua presença, a presença de todos que nos prestigiaram aqui. Obrigada, foi uma abertura maravilhosa, como sempre, adoro te escutar falar. E, assim, eu espero que dê tudo certo com o grupo de pesquisa, com as aulas, e depois vai dando notícias para a gente, porque é um tema maravilhoso de ser pesquisado, de ser apresentado, de ser abordado, estudado. Então, assim, Claro. eu queria te agradecer. E vou fazer o seguinte, eu vou dar uns recados finais aqui, e aí deixo para você finalizar, pode ser? Tá bom. Então, tá, ó. Eu vou convidar todo mundo que está aqui hoje, né, para participar também na semana que vem do segundo encontro, no dia 17, sempre às quartas, gente, sempre às 6h30, não tem problema chegar atrasado, tá bom? E será um encontro com o professor Alejandro Ballesteros, da Universidade Nacional de Córdoba. Ele vai falar para a gente o português brasileiro, redes sociais e influencers linguísticos. Então, vai ser também uma apresentação bem interessante, eu espero que todos possam aparecer e prestigiar. Para qualquer outra novidade e para acompanhar também todos os bate-papos que eu comentei aqui, tá? Eu vou colocar aí para vocês as redes sociais do leitorado e o canal no YouTube também. E agradeço mais uma vez a participação de todo mundo. Simone, e eu deixo para você finalizar, fechar aí para a gente à noite. Não, eu também agradeço a participação de todos aí, e Fernanda, você também, né? Que ótimo poder estar aqui, muito obrigada por me dar esse espaço, e espero que todos, né, a partir disso, também comecem a trabalhar mais com histórias em quadrinhos. Agora, eu estava pensando que eu acho que deve ter sido a primeira tese apresentada aí no doutorado, aqui da nossa universidade, sobre histórias em quadrinhos, foi a minha. Espero que tenham mais, né? Que, bom, tanto nas especializações que tem aqui, como mestrados, também comece a aparecer mais, né? Histórias em quadrinhos. E, bom, muito obrigada, Fernanda. Espero que a gente possa se reencontrar, e talvez pessoalmente aqui, quem sabe fazendo alguma atividade, né? Vamos ver isso, sim. Muito obrigada. Sim, vamos coordenar. Sim. E eu espero que você consiga orientar alguma dissertação, alguma tese, história em quadrinho. Torço por isso, você me conta depois. Sim, tá bom. Tá? Gente, muito obrigada. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.